pecado? Qual é o seu pensamento? Porque o teu pensamento vai te levar à paz, à alegria ou vai te levar à ansiedade. Quantas pessoas, meus irmãos, estão ansiosos, estão com síndrome do pânico, estão aí com depressão? Por quê? Porque vive aqui no hoje e está pensando no amanhã, aleluia, ou se não está preso no passado. Por quê? Por causa da mente. Porque ao invés de cultivar uma boa mente em Cristo, cultiva a mente nas coisas da terra, nas coisas que faz mal, nas coisas que traz dores, sofrimento, as coisas que já passou. O Senhor fala na palavra. Paulo já disse isso. Para que vai lembrar daquela época que eu persegui a igreja de Cristo, que eu matava, que eu colocava as pessoas presas porque perseguia Cristo, porque adorava Cristo? Para que eu vou lembrar disso? Eis que agora faço novas todas as coisas. Aleluia. O Senhor ele está dizendo para mim e para você nessa tarde: pare de pensar nas coisas que passaram. Aleluia. Glória a Deus. Pare de se apegar às coisas que já passou. Não dá para voltar atrás. Como também pare de pensar nas coisas que estão por vir. Pare de sofrer por antecipação. Aleluia. Oh, Deus, maravilha. Aleluia. Quer sofrer? Sofra por Jesus, como Paulo sofreu. Aleluia. Paulo estava preso, sofrendo, mas por Cristo. Ele mesmo fala nas cartas dele que ele perdeu tudo, mas por amor de Cristo. Aleluia. E aí você? Está perdendo? Está perdendo o quê? E por quem? O Senhor ele fala nessa parte que nós temos que renunciar. Aleluia. Cristo, quando ele veio, se fez carne, ele renunciou. Ele renunciou uma vida que ele tinha lá no céu para descer aqui na terra. Ele não quis ser igual ao Pai, não. Ele fez o papel de filho. Aleluia. E eu e você estamos fazendo o papel de quem? De filho? De servo? Ou daquele que quer ser igual a Deus? Aleluia. Porque Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele quis fazer as mesmas coisas que Deus fazia, ou até mais. Ele começou a sentir um orgulho tremendo por causa das pedras preciosas que ele tinha. Ele começou a se achar muito. A Bíblia vai dizer que o orgulho precede a queda. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Se a gente não vigiar, de repente nós estamos aí ficando orgulhosos. Nós estamos se sentindo demais. Temos que ficar atento e pedir para o Senhor colocar em nós o coração segundo dele. Aleluia. Um coração que ama a Ele em primeiro lugar, depois ao próximo, como a mim mesmo. E o terceiro e último é gratidão. Paulo ele começa na carta falando de gratidão.
Oh, glória, aleluia. Agradecer a Ele, porque se Ele não desse o fôlego de vida a mim e a você, nós não tínhamos nem boca para murmurar. Oh, glória, aleluia. É por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor, parar de reclamar, reclamar menos e agradecer mais. Reconhecer o que as pessoas fazem por nós. Não só a Deus, mas as pessoas. Nós temos que ter um coração grato. Nós temos que ter um coração humilde. Nós temos que ter um coração quebrantado. Aleluia. E o principal que o Senhor ele quer falar conosco nesta tarde é a mente. Porque é através da mente, aleluia. É através da nossa mente que está o segredo da alegria. Aleluia. Paulo ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática. Ou seja, não adianta só eu ficar pensando e não colocar em prática. Não adianta eu ficar lendo a Bíblia e não colocar em prática. Não adianta eu ficar meditando na Bíblia e não colocar em prática. Não adianta. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas você está usando? Para ela poder trazer luz para o seu caminho e não trevas. Ela só vai trazer luz se nós começamos a usá-la, a praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Tudo que vocês aprenderam, colocar em prática, aleluia. E tudo que receberam, tudo que ouviram e viram em mim. E o Deus de paz será com vocês. Aleluia. A paz, ela só vai vir sobre a mim, sobre a tua vida, quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Aleluia. É o amor de Deus. Não é o amor do irmão, não é o amor da mãe, do pai, não, é o amor de Deus. É por isso que Paulo frisa aos Filipos, para eles começar a pensar, colocar na mente deles e a praticar as coisas do céu, aleluia. E não ficar apegado às coisas da terra. Porque fazendo isso nós vamos conseguir alcançar a paz. E a paz é o segredo da alegria. Aleluia. É a paz. Quanta gente hoje em dia não vive em paz em casa, com a família, não vive em paz com o ministério, muitas das vezes. Não vive em paz no trabalho porque reclama de tudo. Porque não vive em paz. Porque não descobriu o segredo ainda. Porque olha, a Bíblia fala que nós temos olhos. Nós temos olhos, mas não enxerga. Nós temos ouvido, mas não ouve. Tem muita gente que vê, mas não enxerga.
está pensando em quem? Está colocando em prática o quê? Porque pensamentos viram atitudes. Aleluia. Boas ou ruins? Positivas ou negativas? Depende do que você está pensando. Se a gente começar a cultivar pensamentos ruins, vamos ter atitudes ruins. Se a gente começar a pensar, a sentir coisas ruins, vamos ter dias ruins. Por isso que é necessário você filtrar os nossos pensamentos. Tem alguém que fala aqui que é impossível você deixar que os passos pousam na sua cabeça. É impossível, eles podem vir pousar na sua cabeça, na minha cabeça. Mas o segredo é não deixar isso fazer ninho. Aleluia. Eu não lembro de quem é esse pensamento, mas tem um pensamento e é muito real isso. Muitos pensamentos vêm na nossa mente, mas nós não podemos deixar fazer ninho. Aleluia. Fazer morada. Esse é o segredo. É a nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. Mas como que nós vamos ter a mente de Cristo? Aleluia. Não praticando Cristo. Não vivendo com Cristo. É aqui, ó, é a palavra do Senhor. É a palavra. É a prática. A Bíblia, ela é tudo na nossa vida. Tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa está aqui. A Bíblia, ela é um grande ensinamento para mim e para a tua vida. Paulo, ele está ensinando o segredo da alegria para o povo de Filipos. Como ele quer ensinar para mim e para você nessa tarde, o segredo de ter a plenitude da alegria. Alegrem-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Mas através dessas questões que Paulo está abordando, não deixar a pendência para trás, não deixar questões mal resolvidas para trás. Tem que ser resolvidas, não pode fingir que nada está acontecendo. Não pode negligenciar. Porque muitas das vezes nós negligenciamos. Depois eu falo. Deixa para lá. Ei, não pode deixar para lá. Tem que ser resolvido hoje. A Bíblia diz, a Bíblia é muito clara e diz: não deixa a ira se o sol se pôr. Sabe o que isso significa? Você não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para amanhã. A gente não pode deixar para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Porque isso acaba se tornando uma legalidade. O inimigo da nossa alma começar a nos acusar, roubar a nossa alegria, roubar as nossas forças. Porque muitas pessoas se sentem
Senhor. Ele não se arrepende mais dos seus pecados. Coração duro não sente alegria. Aleluia. Coração que não perdoa não sente alegria. Por isso que é necessário liberar perdão, pedir perdão, porque o Senhor Ele nos perdoa. Se o Senhor nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Quem somos nós? Mas para entrar no céu precisa perdoar. Precisa perdoar. Aleluia. A Bíblia diz que para entrar no céu nós temos que ser como crianças, porque crianças são puras. Criança briga ali, daqui a pouco está se falando, está se abraçando. Agora não, o adulto não. O adulto demora dias, ou até meses, ou até anos para acontecer isso. Para se caso acontecer, porque muitas das vezes fica relutando até o último. Está lá no leito de hospital, mas está relutando. Não pede. É por isso que o Senhor está falando para mim, para você. Está nos alertando. Porque se um dia vier acontecer comigo e com você, nós sabemos o segredo. Aleluia. Nós sabemos o antídoto. Aleluia. E para finalizar, vamos lá para o livro de Abacuque. Aleluia. O livro de Abacuque é um livro lindo, maravilhoso. É um livro que eu e você tinha que praticar todos os dias da nossa vida. Aleluia. Abacuque 3,18. Aleluia. Diz assim. Eu vou começar a ler do 17. Vamos ler os 16. Ó. Ouve isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh glória, aleluia. Aleluia. Abacuque, ele aprendeu o contentamento, ele aprendeu o segredo da alegria. Mesmo diante daquela situação triste que ele estava vivendo, ele acreditou, ele esperou no Senhor, ele se alegrou no Senhor, mesmo com a circunstância que ele estava vivendo. E é isso que eu e você tem que fazer. Nós temos que se alegrar no Senhor, independente da situação. Aleluia. E só que aqui o Senhor me deu, e as palmas vão ao Senhor. Oh glória. Louvado é o nome do Senhor, né, irmãos? Palavra abençoada. Graças a Deus pela vida da nossa irmã Suzy. Louvado seja Deus. Que nós venhamos praticar o amor, né, irmãos? Porque é uma palavra tão simples, mas ela é tão complicada para viver, né? Mas que nós venhamos praticar o amor em nossas vidas. Que nós venhamos aprender a perdoar. Sabemos que é difícil, mas que Deus vai nos ensinar, vai nos dar graça, para que nós venhamos aprender a perdoar. Foi falado uma palavra ontem que me chamou a atenção. A irmã Carolyn falou que teve umas crianças que cada um teve uma palavra, né? E a que chamou mais atenção foi quando a menininha falou que pra gente aprender a amar primeiro de quem a gente não gosta. Como deve ser difícil amar quem a gente não gosta, né, irmãos? Amar quem você gosta é fácil, é tão simples, é fácil. Estou ali lado a lado com a irmã Daiane, com a irmã Kelly. É muito fácil a gente amar. Agora, você amar o seu inimigo, amar o seu vizinho que você não gosta, que te taca pedra, que te fala mal, como é difícil. Mas que nós venhamos praticar o amor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos levantar e encerrar o nosso trabalho de hoje, amém? Irmã Quero, vem orar no final? Amém. Louvado seja Deus. Vamos com o Senhor? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer por essa tarde na Tua presença. Muito obrigado, Jesus, por falar conosco, Senhor, por nos usar, por receber o nosso louvor, a nossa adoração, por se fazer presente em nosso meio, Jesus. Abençoa cada um que aqui esteve, Senhor, Tu conheces os propósitos, os desejos, as necessidades, Senhor, então cumpra o Teu querer na vida de cada um. Os irmãos não podem vir, Senhor, os nossos pastores. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Cumpre em nós, Senhor, esta palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a regozijar e amar em Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos. Anda-nos em paz, Senhor. Cobre com Teu sangue. Em nome de Jesus. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso Aquele